Meu querido irmão, minha querida irmã, querido povo de Deus, estamos vivendo o tempo da Quaresma, esse tempo especial de conversão, tempo da misericórdia de Deus em nossa vida. E durante esta semana, abrimos a possibilidade nas nossas redes sociais de você que nos acompanha, de você que reza conosco através das nossas redes sociais, colocar a sua pergunta, seu questionamento, sua dúvida sobre a forma, a espiritualidade, a maneira de vivenciar o tempo quaresmal. E chegamos então, neste exato momento, a você trazendo algumas pistas de reflexão acerca dessas perguntas que nos foram feitas. Então, acompanhemos. Muito bem, então a primeira pergunta que nos foi feita é exatamente esta. Comi carne na sexta passada. Posso começar nesta sexta a penitência de carne, ou seja, de se abster de carne durante as sextas-feiras? Sim, sempre é tempo para nos convertermos, para iniciar um processo de conversão. Então, fica o convite para que nessa sexta-feira próxima já você possa viver esta experiência da penitência, da conversão. A próxima pergunta nos fala: o que significa de fato a Quaresma de Cristo? Então, a Quaresma é um tempo de conversão, de olharmos para a nossa vida, para a nossa espiritualidade, para a nossa relação com Deus, com o próximo e conosco mesmo. É um tempo de conversão, voltarmos àquilo que Deus deseja de nós, deixando as antigas práticas de pecado para trás e abraçando a graça da vida nova que nos vem assim pelo amor, pela graça de Deus. A terceira pergunta que nos é colocada é a seguinte: como ter uma boa vivência quaresmal? O primeiro passo, claro, é você estar aberta a isso, é você querer, ter essa predisposição interior para viver esta experiência da conversão, da penitência, deixar-se ser tocado pela misericórdia, pelo amor, pela compaixão do Senhor. E a partir disso, você abraçar de forma intensa aquilo que o Evangelho da quarta-feira de cinzas nos colocou: intensificar a tua vida de oração, intensificar o jejum, intensificar também a caridade, a esmola. A próxima pergunta nos diz: por que a Quaresma são 40 dias? Existe um significado especial por essa quantidade de dias? É importante voltarmos aí a alguns elementos bíblicos, que são para nós este horizonte de reflexão acerca desta quantidade. Então, a Quaresma, sendo 40 dias, ela nos remete ao tempo que o povo de Deus passou no deserto, caminhando para a terra da liberdade, a terra da libertação, a terra que Deus prometeu a eles. Foram 40 anos desde que eles saíram da terra da escravidão, a terra do Egito, até a terra da liberdade, Canaã, guiados sempre pelo Senhor, que se colocou no meio deles, que ia à frente deles, guiando, conduzindo o seu povo. E também nós encontramos uma referência no tempo que Jesus viveu o seu retiro no deserto. Foram 40 dias em que Jesus se colocou em um processo de intimidade, de encontro, de discernimento ali no deserto. E também durante estes dias, Jesus foi tentado por Satanás. Então, 40 dias de Quaresma se remete ao tempo que o povo viveu no deserto, nesta caminhada rumo à terra da liberdade, e também o tempo do retiro de Jesus no deserto. Nossa próxima pergunta diz o seguinte: Padre, como posso fazer jejum na Quaresma? É importante se perguntar primeiro, que jejum você quer alcançar? Existem muitas formas de fazer jejum durante este tempo quaresmal. É o jejum de um alimento, de uma prática, de um modo de se comportar diante do outro. Então é importante que você classifique e defina qual jejum você vai querer vivenciar durante este tempo quaresmal. O primeiro passo, claro, é você estar aberta
né, de coração sincero, para vivenciar este tempo, esta prática. O jejum que nos leva à conversão, né? A gente não faz jejum somente pelo jejum. O jejum é um meio que nos conduz a uma finalidade, ou seja, a conversão, a mudança de vida. Então fica para você que nos fez essa pergunta, esta reflexão. Nós temos a próxima pergunta que diz o quê? Por que a quaresma em si é um tempo propício para a conversão? Muito bem, então é importante dizer, como a própria pergunta aqui já nos coloca diante desse horizonte da reflexão, que nós somos convidados não somente a nos converter durante o tempo da quaresma, é claro, a quaresma é esse tempo forte da conversão, mas durante toda a nossa vida, durante todos os tempos, somos convidados pelo Senhor a alcançarmos a conversão, ou seja, a mudança de vida. E a quaresma ela se torna então esse tempo propício, porque logo após a quaresma nos vem a Páscoa. A quaresma nos conduz à Páscoa, à ressurreição, ou seja, à vida nova. E conversão é exatamente isso, é a vida nova que nos vem pela ressurreição de Jesus. Muito bem, a próxima pergunta diz o seguinte: por que faz-se penitência neste tempo? Qual o sentido? Então, gente, é importante dizer mais uma vez que a penitência ela não se fundamenta nela mesma, viu? Nós fazemos penitência não para ficar na penitência, nós fazemos penitência para alcançar a conversão. A penitência é um meio, como eu já coloquei aqui em outro momento. Então, a penitência em nossa vida, nós fazemos para alcançar uma vida nova, um novo modo de ser, né, de se relacionar com Deus, com o próximo, conosco mesmo. Então, fazemos uma grande reflexão em nossa vida. O que em minha vida está a faltar? O que em minha vida está comprometendo a minha maneira, a minha forma de me relacionar com Deus, com o próximo? Então, a partir disso, eu olho para essas realidades e me comprometo, assim, neste processo de mudança, né? Aderindo, assim, uma penitência que me conduz a viver de forma diferente. Nossa próxima pergunta diz o seguinte: qual a importância de fazer retiros neste tempo? Então, minha gente, o retiro ele se apresenta em nossa vida como um espaço, um momento de encontro, de intimidade, onde intensificamos a nossa oração, a nossa fé, onde alimentamos a nossa espiritualidade, a nossa relação com Deus. O retiro, então, é este espaço de discernimento. Então, fazer um retiro durante a quaresma é também nos colocarmos, intensificando assim o processo de conversão que nós aderimos para nós, procurando descobrir o que Deus quer de minha vida, procurando fortalecer a minha relação com Ele, procurando alimentar a minha fé, o meu encontro com o Altíssimo. Como o próprio Jesus, que se coloca durante 40 dias no deserto, buscando exatamente esta fortaleza no Pai, para que assim pudesse assumir a missão grandiosa que o Pai lhe apresentava. Uma pergunta diz: padre, é errado bater palmas na missa durante a quaresma? Eu digo a você, não é apropriado, né? Tendo em vista que o tempo da quaresma é um tempo contrito, onde somos convidados a voltarmos para nós mesmos, para a nossa vida interior, né? E é um tempo penitencial. Então, deixemos as palmas para as grandes solenidades da Páscoa que estamos aí prestes a vivenciar com a nossa caminhada. A próxima pergunta nos diz: por que se cobrem os santos e imagens durante a quaresma? E por que na nossa paróquia, na nossa matriz, ainda essas imagens não foram cobertas? Gente, eu coloco a vocês, não é algo obrigatório, é uma dimensão facultativa. E, segundo o Missal Romano, quando se cobre as imagens, elas devem ser cobertas a partir do 5º domingo da quaresma, quando já estamos bem próximos para celebrar, assim, a paixão, a morte e a ressurreição do Senhor. Então, as imagens são cobertas como um sinal de luto, né? A igreja se veste
desse Espírito para vivenciar a paixão de Jesus Cristo. Ao mesmo tempo também, as imagens cobertas, os santos são para nós sinais, símbolos da grande alegria da fé, homens e mulheres que alcançaram a graça da perseverança na fé. E, olhando para as imagens deles, nós nos remetemos então a esta esperança, né, esta alegria. E quando então nós cobrimos estas imagens, é para nos dizer, nos colocar exatamente dentro desta perspectiva. Nossa próxima e última pergunta diz o seguinte: quais os gestos concretos na Quaresma? Muito bem, então nós nos colocamos diante daquele evangelho que Jesus nos apresenta na quarta-feira de cinzas. Vamos intensificar durante este tempo quaresmal a nossa oração. Vamos intensificar a nossa caridade. Vamos intensificar o nosso jejum como um processo, como um meio que nos leve a viver diferente, abandonando a vida do pecado, a vida que nos separa de Deus. Também neste tempo da Quaresma, é um tempo onde nós nos colocamos diante de Deus, pedindo perdão, a misericórdia divina sobre os nossos pecados. Sendo assim, é importante que também durante esta Quaresma possamos perdoar aqueles que nos ofenderam, aqueles que de uma certa forma ou de outra agiram contra nós. É a lei, o mandamento do amor novo que Jesus nos apresenta. Tempo de Quaresma é tempo para reconciliar com Deus, reconciliarmos com Deus e também com o próximo. Reconectar aquilo que está separado, restaurar as nossas relações. Então façamos esta experiência como um gesto concreto. E também durante a Quaresma, todo ano, a Igreja nos apresenta um gesto muito concreto, que é a reflexão da campanha da fraternidade, que este ano nos fala sobre a fome, fraternidade e fome. É um gesto concreto também. Quaresma é um tempo de conversão pessoal, mas também é um tempo de conversão comunitária, social. Então, em nós, enquanto igreja, enquanto comunidade, diante desta mazela da fome, deste apelo que a igreja nos faz, nos colocamos neste processo assim de conversão, né? Procurando meios, formas, né, para que tantos irmãos e irmãs nossos não sofram diante desta mazela da fome que maltrata, que destrói a vida humana. Muito bem, meu irmão, minha irmã, chegamos ao final da nossa janela interativa. Agradecemos a você que fez a sua pergunta, que nos mandou, participou deste momento. Desejamos mais uma vez, então, uma santa e abençoada Quaresma. Fiquemos na presença, na graça e na misericórdia do Senhor nosso Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo.